Latiel está preocupado hoje com você, desde a hora que nós dissemos o seguinte, Salah, a Paula vem com informações da Câmara, o clima lá está pesado, cuide para que ela possa vir se sentir confortável aqui. Ela cobriu o assunto. Aí disse, não, tudo bem, Joelson. A primeira coisa que ele fez foi separar os controles do ar-condicionado para você. Na Câmara de Vereadores, o clima não está tão frio quanto aqui, Paula. Lá a coisa está mais quente, está mais pegada. Ao contrário do estúdio aqui do Jornal do Piauí, que é um polo norte, assim, um polo sul, na Câmara Municipal está quentíssimo. É verdade. Isso porque estava tudo certo, tudo acordado para a votação do empréstimo de 200 milhões que a Prefeitura de Teresina tenta firmar com o Banco Francês. No entanto, novamente, assim como ontem, esse projeto ele também não foi votado. Não foi, quer dizer, não foi reprovado, ele não foi votado. Ele não chegou a ser votado, não houve quórum na sessão da Câmara de hoje, da mesma forma como ontem o Elivaldo trouxe. Só que hoje há um novo fator nessa fórmula. O presidente da Câmara, Enzo Samuel, convocou uma reunião ali antes da sessão começar com os vereadores que estavam na Câmara para tentar buscar um consenso, ver qual é a temperatura para aprovação desse projeto. E conforme eu apurei com os vereadores que participaram, mesmo que o projeto fosse votado hoje, ele não seria aprovado. Não haveria votos o suficiente, pelo menos conforme eu apurei com alguns vereadores que participaram dessa sessão, eles entraram em um consenso de que ainda não há clima para aprovação desse empréstimo na Câmara. Os vereadores estão latentemente insatisfeitos com a questão da liberação de emendas do ano de 2022 Ou seja, pela Prefeitura. não ir para votação talvez tenha sido melhor para a Prefeitura. Exatamente. Foi justamente a manobra ensaiada pelo presidente da Câmara, porque o projeto reprovado, ele volta para o Palácio da Cidade, ele volta à estaca zero. Através de uma manobra que o presidente evocou na semana passada, esse projeto ele foi colocado em regime de urgência simples, ou seja, ele estava travado nessa expressão que a gente tem usado na Comissão de Legislação e Justiça, porque os vereadores dessa comissão, que é presidida pelo Venâncio Cardoso, cobram mais informações da Prefeitura de Teresina. Foi usado esse artigo, que é da presidência, para que ele pulasse ali a tramitação na comissão e fosse para plenário. Ele já foi aprovado em primeira votação, essa alteração que foi feita, e agora a segunda votação provavelmente vai ficar só para a próxima semana. Vamos acompanhar o que disse, então, o presidente da Câmara, Enzo Samuel, a respeito da não apreciação desse pedido de empréstimo feito pela Prefeitura e que precisa da aprovação da Câmara. Paula Sampaio entrevistou o presidente. Essa pauta será votada na terça-feira. Em relação ao refins, não haverá qualquer tipo de prejuízo. Terça-feira já deve ser votado. Em relação ao empréstimo, continuo dizendo, a comissão entende que é necessário mais informações em relação ao impacto, em relação a juros, em relação a quantas casas serão construídas, onde serão construídas, quem poderão ser os contemplados, todo um planejamento de um empréstimo. É preciso lembrar que empréstimo não é dinheiro dado, ele corre juros. Cada população teresinense está pagando em torno de R$1.000 por esse empréstimo. Então, quanto mais tempo ele ficar parado, quando for autorizado, é pior para as finanças da Prefeitura Municipal de Teresina. É preciso lembrar que essa Câmara tem sido parceira, já aprovou quase R$1 bilhão de empréstimo para a Prefeitura Municipal. A Câmara também está solicitando algumas informações em relação a que obras foram realizadas. Nós sabemos que existe uma grande necessidade de obras na nossa cidade. Estamos aqui para colaborar. Em nenhum momento vamos atrapalhar os projetos, os andamentos dos projetos que chegam aqui a esta casa. Agora é necessário que tenha as informações completas para que possam ir devidamente para a votação. Bom, então são 200 milhões para a construção de casas populares. A Prefeitura quer ter acesso a esses recursos que são feitos junto a um banco francês, não é isso, Paula? Exatamente. E além disso, ele falou do refis, que é a possibilidade do teresinense pagar as suas dívidas com a Prefeitura. Na prática, a Prefeitura vai colocar a mão, em um dinheiro do contribuinte para a realização de obras. Vai poder ter acesso a esses recursos porque a população vai se sentir atraída por um plano de refinanciamento. Pagar as dívidas do passado com juros mais baixos, Elivaldo. São dois projetos importantíssimos
para que a Prefeitura possa ter acesso a dinheiro para a realização de obras. É verdade. E são matérias que interessam não só a Prefeitura, como também repercutem na cidade. O presidente da Câmara, o vereador Enzo Samuel, anunciou aí a perspectiva de votação dessas matérias, principalmente o refis, em regime de urgência especial, na terça-feira da próxima semana, depois agora da Semana Santa, o que é natural, a primeira sessão da semana. Se isso ocorrer, numa única manhã, essa matéria poderá ser aprovada, remetida de volta para o Palácio da Cidade, e com isso o prefeito sancionar a lei e já entrar em vigor, na expectativa dos contribuintes, sejam do IPTU, do ISS ou de outros tributos que estejam sob a responsabilidade do município, negociar os seus débitos em até, se não me engano, 90 meses, com vantagens em relação a encargos. Agora, os empréstimos, Joelson, é que está a situação pegando mais. A segunda votação da Agência Francesa de Desenvolvimento precisa ser destravada. E o outro empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, esse não foi apreciado, nem chegou ainda à Prefeitura para ser encaminhado às comissões e ao plenário. Está ainda em busca de informações. É uma maneira da Câmara postergar? Sim, é uma maneira exatamente de estabelecer alinhamento mais efetivo, institucional e de interesse também de cada vereador. Onde está o nó? Exatamente na relação com a área financeira da Prefeitura, em relação a emendas que os vereadores esperam ser destravadas em favor das indicações dos parlamentares para obras com recursos previstos no orçamento do município para a capital. O fato, Paula, é que toda vez que um episódio como esse acontece, as atenções se voltam para o líder do prefeito, o líder do governo, enfim, quem quer que seja o representante do executivo lá na Câmara, que é responsável por essa interlocução. No caso de Teresina, esse papel é do vereador Antônio José Lira. Sim, Joelson, cheguei hoje na Câmara, encontrei o vereador Antônio José Lira emocionado, assim, com emoções à flor da pele. Ele realmente se demonstrou muito decepcionado com essa situação que aconteceu ontem e se repetiu hoje na Câmara Municipal, com a não apreciação desses projetos. Ele explicou para a gente que estava tudo acordado, estava certo. Ele disse que teve um jantar ontem e um café da manhã hoje com tudo chancelado, tudo pronto. Café da manhã hoje também? Café da manhã. Ou seja, hoje de manhã estava tudo acertado. Até o café da manhã, os vereadores, não é, Livaldo? Costumam ficar ali no Salão Nobre, tomam um café antes da sessão. Foi um café fraco, então, né? O café foi fraco. E segundo eu apurei, o que realmente ocorreu, os vereadores tinham a expectativa de receber essa liberação de emendas por parte da Prefeitura de Teresina, mas receberam informações de que isso pode não se concretizar. Então, é um claro recado da Câmara Municipal à Prefeitura de Teresina acerca de toda essa situação que se instalou e que tem travado a tramitação desses projetos na Câmara. Muito bem, vamos então ver, porque, segundo a Paula, isso mexeu emocionalmente com o presidente, o líder, perdão. Sim, é um relato, um apelo do vereador Antônio José Lira com lágrimas nos olhos, Joelson. Vamos acompanhar. 2 projetos importantes. Fizemos até um acordo de tirar da pauta outro projeto. 200 milhões de uma votação que já foi feita pela própria Casa no dia 27 de abril de 2020. São 200 milhões para a zona rural de Teresina. Você que está em casa aí, que não tem onde morar, esse dinheiro é para a Casa Popular, é para a zona rural, podendo ser remanejada para a zona urbana. O refis é a oportunidade da pessoa física e do empresário recomeçar a sua vida quando entrou em dificuldade. Quem é que não já entrou em dificuldade? Havíamos combinado 2 votações, primeira e segunda votação, regime de urgência especial. Tive com o presidente, foi apalavrado. Almoçamos ontem, tomamos café hoje, saí daqui ontem às 16 horas. Chega 1 ou 2 vereadores que eu respeito a posição de cada vereador. Eu só acho feio não vir aqui votar contra. O vereador é livre. Ele acredita num projeto, ele defenda e vote a favor. E por que votou? E se votou contra, diga porque votou contra. Agora, não comparecer na sessão, estando bem aqui na outra sala, isso aí ficou feio. Ficou feio. A mesma coragem de não comparecer não tem lá de chegar no palácio e falar o que quer. Mas tem aqui a coragem de se ausentar. É feio demais.
Vereador, o senhor como político, vereador experiente, interpreta essa movimentação que vem acontecendo desde ontem de que forma? É algum tipo de recado dos parlamentares? Eu prefiro dizer o seguinte, um dos maiores meios, todo mundo fala em partido político, um dos maiores meios, um dos partidos mais fortes, sabe qual é? São vocês, a imprensa. E o grande protagonista é quem assiste a TV, assiste os portais, leem os jornais. Eles estão observando. Alguém me perguntou aqui numa entrevista se eu me sentia traído. De forma alguma. Eu acho que o eleitor do Antônio José Lira está orgulhoso. Nem que seja hoje aqui o meu último dia de mandato. O senhor sente que pode deixar a Câmara por algum motivo? Alguma movimentação nesse sentido? Continuo lamentando. Mas minha cabeça é erguida aqui. Não tem um colega, respeito todos, mas não tem um colega aqui que possa apontar o dedo no meu nariz. Porque eu estou orgulhoso de mim. Cada um deles que analisa é o eleitor deles. Bom, Paulo, o líder do prefeito falou aí sobre a possibilidade, nem que seja o meu último dia de mandato, me parece que não foi uma coisa assim literal, mas de qualquer forma mostrou um cansaço. Eu percebi, né, um pouco nesse puxa e encolhe Câmara-Prefeitura, né? Joelson, a gente tem visto uma postura diferente na Câmara Municipal em relação a vereadores, não só da oposição, mas da base também. A gente escuta muito a expressão lá na própria Câmara de oposição light. Agora, essa postura ela está mudando, inclusive com alguns membros da base se portando de uma forma até mais incisiva do que a própria oposição, não é, Elivaldo? E isso tem aumentado também o trabalho do vereador Antônio José Lira, inclusive com a necessidade de um reforço da vereadora Graça, que vem aí para somar forças junto com o vereador Antônio José Lira, lembrando que ele é um suplente. Ele está no lugar do vereador, hoje secretário de Esportes, Renato Berger. E não é a primeira vez que Antônio José Lira, hoje, ele falou isso emocionado, né? A voz embargou no momento em que falou isso, sobre a possibilidade de deixar a Câmara Municipal. Então, ele vive meio que sobre alerta, não é, Elivaldo? É verdade. Sobressalto, né? Eu acho até que o vereador Enzo Samuel já deve ter a reação ao choro de Antônio José Lira. Pede para ele chorar menos. A exemplo do que recomendou Franzé Silva para Fábio Novo. Fábio Novo. Bom, deixa eu chamar a Sávia Barreto, que está lá em Brasília, e vai trazer também mais informações para nós a respeito desse cenário. Bom, Sávia, ótima tarde para você. A Prefeitura, mais uma vez, aguardava a aprovação dos 200 milhões na Câmara de Vereadores. Houve um entendimento, um diálogo, um jantar, um café da manhã. Não houve a aprovação e houve lágrimas aí do líder do prefeito. Do que exatamente toda essa situação revela, Sávia? Que tipo de passo precisa ser dado, seja pela Câmara ou pela Prefeitura, para que essa relação melhore? Está exposta agora que não há uma relação tão fácil assim, né? Eu acredito que os vereadores são a favor do empréstimo, mas eles são mais a favor ainda da liberação das emendas. E é muito claro que esse é o grande nó que está travando a votação. E assim, na Câmara, como em qualquer poder legislativo, nada acontece por acaso e nem espontaneamente. Os vereadores não decidiram de uma hora para outra não comparecer à votação, não ter quórum suficiente. Há uma organização, essa organização ela é feita em conversas, em diálogos, tem lideranças. A gente sabe que esse movimento ele é real e ele é a maneira que os vereadores têm de medir forças com o Poder Executivo. O Poder Executivo é muito forte, tem os cargos, tem toda a estrutura, tem os recursos. E a Câmara, o que a Câmara pode fazer? Ela pode barrar. Ela pode impedir que um projeto importante caminhe. E os vereadores estão ilustrando isso, como fizeram outras vezes. No caso do líder, Antônio José Lira, a gente lembra que ele está nessa função ali, foi realmente algo interino, mas ele terminou abraçando aí publicamente essa defesa do prefeito, que a gente vê que os próprios membros da base não abraçam, não defendem
como se esperava que fizessem, justamente por serem da base, mas o vereador faz, ele é muito ligado ao superintendente da SADSul, o deputado Jeová Alencar. Então, assim, eu não vejo perspectivas de saída dele enquanto Jeová mantiver todo o protagonismo que tem também na Prefeitura de Teresina. Agora, o líder, ele não, nesse caso especificamente, ele não tem nenhuma culpa, de fato, porque os vereadores, eles... até o que eu conversei ontem com 2 vereadores já estava, de certa forma, acordado, não isso que foi acordado com o Lira, né, de votar o empréstimo. Eu já sabia, eu tinha informação de que provavelmente não ia passar, então é algo que já estava sendo conversado antes, Joelson. Tá aí a posição, a análise feita pela Sávia sobre essa situação toda. Vamos acompanhando e ver se na terça-feira acontecerá ou não uma aprovação. O que nós conseguimos apurar aqui, Sávia, agora há pouco, é que houve um diálogo entre representantes da Prefeitura e o presidente da Câmara e há novos diálogos previstos até terça-feira. Portanto, algum tipo de entendimento deve acontecer nesse período, até terça-feira, para que possa ser feita a aprovação, pelo menos do Refis, me parece ser uma coisa que já está meio encaminhada pela Câmara de Vereadores.